E aí hoje eu tenho o maior prazer assim de receber comigo Alma Negro, que uau, fanbase, que assinou trabalhos incríveis para artistas do midstream, do underground. Tem um trabalho também como drag queen, que é maravilhoso, como DJ também, né? Muitas coisas. E aí hoje eu propus da gente conversar um pouco sobre como construir personas, né? Como construir imagens fortes dentro da música, né? Eu acho que pelo menos desde o David Bowie, ou talvez desde o Elvis Presley, né? Dá para pegar ali antes. A gente tem uma imagem muito forte vinculada a um tipo de som, assim. E aí eu propus a gente conversar um pouco sobre como esses encontros se dão, né? Como que um artista pode atuar enquanto curador e organizar as suas imagens, né? Os afetos que estão colocados ali dentro daquelas imagens. Então, obrigado pelo por vir aqui para compartilhar seu conhecimento com a gente nesse sentido. Obrigado pelo convite, fico bem feliz. E então, gente, eu venho aqui na minha humilde presença compartilhar com vocês um pouco do meu processo também, na verdade, que é para acho que não são soluções necessariamente. Não existe uma maneira de fazer isso, mas acho que é um pouco de como compartilhar com vocês como foram as minhas percepções para criar essas imagens que eu tenho feito desde o início do meu trabalho, assim, desde o início da minha carreira. Para atualizar um pouco, eu me chamo Rafael Jaques, as pessoas me conhecem pelo codinome de Alma Negro, que é engraçado porque começou com a minha drag, que eu comecei, quer dizer, um dos meus trabalhos, né, há 10 anos atrás, foi trabalhando como drag queen. E um experimento bem doido, assim, realmente, que foi quando eu resolvi sair das artes visuais, porque eu não me encontrava nem nas artes plásticas e nem no teatro. Então eu estava meio que nisso, assim, e tudo convergindo, fazia ciências sociais também, eu abandonei a faculdade e fui morar na viagem. Fui real, assim, fui viajar a América Latina de mochila, assim, de carona, levando minhas tintas, eu era ilustrador também, levando minhas tintas, minhas telas, trabalhando. E aí eu conheci a manufatura do corpo, né? Comecei a trabalhar com performance, me maquiar, e tudo se deu muito por causa uma mistura, assim, de... Depois eu vou falar mais sobre isso, mas tudo se deu muito a partir da proibição e do improviso, assim. E, tipo, eu não tinha um recurso para fazer as coisas, mas eu fiz as coisas acontecerem, né? Então, vim de uma família extremamente homofóbica, super complexa, assim, então era sempre proibido. No Brasil, não. Uma coisa bem comum, assim, né? Então, eu saí de casa muito cedo, 15 anos, enfim. E o rolê tipo, acabei fazendo todas as coisas que eu era proibido e isso me deu muito gás. E a alma, essa drag, né, tipo, esse ser, era uma coisa que ela surgiu e ganhou uma certa notoriedade porque eu era sempre fazia as minhas montações, assim, com sucata, pedaços de lixo, tinta, meio que pegando tudo que estava perto de mim e aquilo acabou virando uma identidade. Então, quando as pessoas olhavam, isso aqui, quem que fez? Foi a alma. Tipo, acabou criando uma certa identidade. E aí a galera da música começou a me chamar. Foi uma coisa meio do acaso, assim. Quem foi a primeira pessoa, você lembra? Francisco Elombre. Oh my gosh. Francisco Elombre foram os primeiros músicos que me chamaram. E aí Curioso. Mas eles são maravilhosos, assim. Eles têm eles estavam em busca de uma procura por uma estética, enfim. E foi uma coisa super divertida. A gente começou a clicar, eles queriam fazer uma identidade visual que tivesse a ver com som e tal. Aí eu fiz direção de arte, aí fiz clipe com eles, aí fiz várias coisas no primeiro disco. E aí outras pessoas começaram a chamar. Eu trabalhei com Johnny Hooker desde o segundo disco também, aí veio Maria Beraldo, Carol Conká, enfim, uma galera bem foda. E tenho trabalhado com isso até então. É isso. Massa. Aí, passando os slides, quero que você... Tenta impedir das pessoas entrarem no banheiro só, sei lá.
Se for entrar para ver a palestra, acho que pode ser legal. Só para usar o banheiro tem outras. Porque o som vaza, eu acho, e aí atrapalha. Control freak! Mas vamos lá. Você quer continuar? Vai lá. Eu acho que falar essa introdução, enfim, contar para vocês um pouco da minha história, faz todo sentido, eu acho, porque me conecta muito com a história da criação de imagem e da moda dentro do âmbito queer. E que eu acho que pensando assim na história da música, a gente tem vários exemplos, né, de artistas muito icônicos, mas eu dialogo principalmente dentro da estética e dentro de uma ideia de comunidade sexo diversa. Isso porque, para mim, acho que o trabalho, as minhas grandes inspirações, elas vêm desde lá dos Dizzy Croquettes, dos Secos e Molhados, da galera que lutou na ditadura, e que vem muito a partir da proibição mesmo. Então, acho que um grande exemplo disso é esse texto aqui, né? Em muitos contextos que a realidade se torna insuportável, a única saída para o artista é a ficção, a imaginação, a criação de uma outra verdade. Às vezes, porém, essa dura realidade é tão devastadora que não permite sequer que a imaginação do artista e do público possa correr livremente. E no Brasil, a censura imperou pela maior parte do tempo, mas especialmente durante o regime militar, que se impôs sobre o país a partir de 64 até a redemocratização. E aí fica a questão, né? Será que somos livres? E aí eu penso muito nessa provocação, né? De que a gente precisa criar a imagem a partir do incômodo e pensar muito assim, a questão que fica é, o que me censura? É contra isso que eu vou lutar. Eu acho que essa para mim, acho que é uma das coisas que traz assim a minha força motora para levar uma imagem adiante. Sabe que o Foucault diz isso, né? Foucault, ele pensa que as proibições também produzem o desejo de subverter essas proibições. Completamente, ainda mais, acho que principalmente dentro se pensar em identidades minoritárias, acho que tem muito a ver com isso porque a gente está sempre em busca da liberdade, né? E também vamos falar sobre liberdade já, uma coisa bem bonita. Aí alguns exemplos, né? Então, tipo, Índia, ele foi um grande sucesso, ele foi tipo assim, um marco dentro da música popular brasileira, e ele era vendido assim, com a capa azul, com plástico. Esse é de 78, se não me engano. Será? Acho que é antes, não? Antes, ou 74. 64. Eu lembro desse disco, eu via muito, tem passarinho nele, né? Eu via quando eu era adolescente. E muitas coisas foram censuradas, né? Ele era vendido assim. E porque a capa não podia ser vista. E aí, sobre o que eu tô falando, né? Eu podia dar essa palestra falando só sobre a Madonna. Assim, sendo bem resumidamente, eu podia dar todos os exemplos sobre ela, porque ela é uma grande enciclopédia de exemplos, né? E é muito doido que a primeira imagem que me chocou na vida, a primeira imagem que me chamou a atenção, a primeira arte, acho que me chamou a atenção, é essa foto Do aqui, Herbie que ela Reeds. é uma foto do Herbie Reeds de 1990, que ela tá no mictório e eu tinha 5 anos de idade. E aquilo me chocou muito, porque isso tá no encarte do disco dela. The Immaculate Collection, né? Immaculate Collection, tá no encarte do disco, e era um disco da minha mãe é muito fã. E eu ficava, nossa, essa mulher é tão linda, mas ela tem cabelo curto, mas ela tá fumando, mas ela tá no banheiro masculino, mas ela tá colocando a mão na buceta, mas só o Michael Jackson pode fazer isso, ela não. Mas isso tá tão errado, mas isso tá tão certo. E aí ficava muitas dúvidas na minha cabeça, e acabou que eu acabei percebendo que tinha uma certa linearidade, que todas as imagens que eu via a Madonna produzindo, tinha isso. Todas as imagens ela estava fazendo alguma merda. Ela nunca estava só fazendo a Gisele, assim, nunca
estava sendo só bela. Ela estava sempre entregando uma bomba no teu colo. E isso começou a me cativar desde muito cedo, assim, desde que eu era criança. Eu, tipo, ai, Spice Girls? Não, chatas, sabe? Holy. Então, tipo, desde cedo eu já tinha Eu acho que ali nos anos 80, a Madonna é uma mestra, né, ela começa a criar as coisas dela com a Mary Paul, né? Sim. Os figurinos. E também começa a dialogar ali com o Keith Haring. Ela pertencia ali à turminha do Estúdio 54, né, nos anos 80. E aí ela começa a construir a persona dela através desses elementos ali. De moda, da maquiagem, de brincar com o crucifixo, os lenços amarrados na cabeça e tal. E depois ela vai refazendo, né, reinventando isso a cada disco, a cada era. Com outros estilistas. Com outros isso mesmo, criando personas. Então, acho que coisas que eu acho bem importantes, assim, né, que eu trago para mim é que a criatividade é o exercício do não usual a serviço da ousadia. E a inibição da criatividade é a própria inibição do ser. Então, é isso. Não tenha medo. Vai. Sabe? Ser livre é ser criativo. E ser criativo é fazer o não usual, né? Tipo, a performance, no final das contas, é isso. É uma coisa que me interessa muito. Que, para além do teatro, enfim, quando tem uma coisa, existe um ambiente normativo, a performance é quando chega alguma coisa no meio e quebra isso. Esse é um exercício criativo. O que pode um corpo com medo, ou o que pode um corpo que se encoraja, é preciso transformar o incômodo em combustível. Aí ela, né, nessa época, que é 1992, no auge da epidemia da AIDS, ela falando sobre sexo. Ela foi super demonizada, tal, mas ela fez um papel extremamente importante assim para a nossa comunidade de conscientização e de falar sobre arte e sexualidade, né, de uma forma assim muito potente. Livre também, né, sem tabus. Essas imagens ela fez em colaboração com o Steven Meisel, né, o fotógrafo. E a persona dessa época, inclusive ela até deu um nome, que é Dita. Dita Parlo. Ela até criou um nome para essa persona, que é tipo uma bon vivant, assim, uma dominatrix. A Dita Parlo é a autora do Sexbook, né? Vocês já leram o Sexbook? Ou já viram as fotos? Tem vários relatos sexuais, assim. Eu gosto muito desse sistema de persona dela. Às vezes ela vai para esse lugar, né? Quase rolou no Hard Candy também, que tinha M-Dolla, mas aí descartaram a ideia depois. Sim. A Madame X. A Madame X é uma boa persona também. Eu adoro a Madame X. Queen, né? Então, tipo, grande referência para mim também. A Grace Jones. Então, basicamente, gente, é pensar muito em liberdade, né? Ser livre é ser criativo. Então, a que ponto que a gente pode se permitir chegar em diversos resultados. Eu vejo que é uma coisa muito... você precisa estar aberto à experimentação o tempo todo. Se permitir errar, se permitir prestar atenção no processo. Mas é muito interessante, porque a gente vê essas imagens, né, dos ícones gringos, vão chamar de colorizado na internet, tenho certeza. Mas é isso aí também. A gente vê os ícones gringos com essas criações, todas essas experimentações todas, e você percebe que existe uma coerência muito forte em termos de som, imagem e comportamento, sabe? Como se, sei lá, a Madonna, na época ali do erótico, ela estava vivendo aquele rolê mesmo, né? A Grace Jones também, a Bjork no Vespertine, né, com o símbolo da feminilidade, do cisne. Ela estava realmente... E os cisnes são monogâmicos, né? Eu acho que é por isso que ela estava de cisne. Ela estava extremamente apaixonada pelo Matthew Burney, que era o marido dela da época, né? E para a gente começar a apimentar um pouco as coisas, que acho que é bem o objetivo disso aqui, sabe? De tratar dos problemas mesmo do mercado da música, né? Você não acha que hoje em dia, na música brasileira, existe uma plasticidade na imagem que é relativamente interessante,
mas será que os artistas conseguem vestir aquelas imagens, se comportarem tal qual as imagens que eles veiculam? A gente tem, enfim, dá para pensar em vários lugares, né? A gente tem várias problemáticas aqui no Brasil, que é, por exemplo, falta de recurso, a forma como, enfim, a gente tem chegado numa decadência cultural por causa dos algoritmos, né? A forma como a gente tem se relacionado está confusa. E então a gente vê sempre as mesmas pessoas que talvez não sejam tão interessantes assim, com muito dinheiro fazendo coisas com pessoas interessantes, mas elas em si não são tão interessantes. Então é por isso que a gente costuma ver, de fato, né? Tipo quando você bota uma roupa num gato pela primeira vez, ele cai, tipo, você vê, não combina. Então tá acontecendo muito isso, né? De tipo das pessoas serem fabricadas e tentar vestir uma persona que não tem verdade. E eu acho bem complexo, assim, acho que tá. Mas a gente pode olhar para outros lugares também, se a gente olhar para o underground, se a gente olhar para outros tipos de artistas que não estão no mainstream, também tem muita coisa legal. Ah, sim. Não, eu acho que o underground sempre vai ser incrível e sempre vai... não sei, eu tenho a sensação de que a partir do momento em que o mainstream coopta as linguagens do underground, a gente vai dar um jeito de novo de fazer coisas pela trincheira e coisas ainda mais incisivas, ainda mais provocativas, ainda mais originais, sendo ousado até. Mas cansa, né? Eu tô aqui há 10 anos no underground e aí, assim, às vezes eu vejo as pessoas me mandam, tem a cara de pau de me mandar stories, assim, apresentação na firma, aí tá lá as minhas coisas. Oh my gosh. Aí eu fico, muito legal, tipo, por que eu não estou aí? Tipo, né, assim, tipo, legal, né, sou do underground, né, mas aí, cadê eu trampando? E pensando também nesse conceito, então, tipo, experimentação, quanto mais experimentar você, quanto mais você experimentar, mais você vai ser livre, né, e quanto mais você criar, mais livre, né, você vai ser, e menos coagido você vai ser, você vai ter mais certeza dos lugares que você quer ir, de quem você é. E eu acho que coletivamente isso acaba causando uma coisa muito interessante, que é, enfim, uma sociedade com cultura. Com pessoas que sejam de fato plurais e complexas, né? Porque tá todo mundo chapado. O Instagram deixou a gente ainda mais chapado, eu acho. O efeito Kardashian. Criar imagem é criar discurso. E aí eu pergunto para vocês, tipo, como vocês querem ser vistos, né? Que tipo de imagem que você quer criar? Que você está falando um discurso a partir de signos. Esse aqui foi, acho que, o meu primeiro grande trabalho, assim, que foi, tipo, mudou a minha vida. Que legal. Sim, gente, a Carol Conká também me deu uma carreira. A Mamacita, esse aqui é a capa do Ambulante. Ela é alguém muito legal, né? Ela é perfeita, cara. Eu acho ela muito interessante enquanto artista. Eu gosto dos timbres dela, das letras, eu gosto de como ela age no palco. A musicalidade, assim, tipo, ela tem uma curadoria interessante. Ela é muito foda, cara. Apesar de tudo que rolou, né? Sei lá. Eu acho ótima, eu amo a Zilia Banks, eu amo a Naomi Campbell, eu amo... Sim. Quando ela me chamou para fazer essa capa, ela me mostrou o disco e ela queria um disco solar, assim, um disco alegre, porque ela estava saindo depois de muitos anos sem gravar, ela estava numa bad, ela tinha passado por uma bad, que ela estava com um bloqueio criativo, enfim, várias coisas, ela não estava conseguindo conciliar, e aí de repente veio Ambulante, que é um disco que é tipo... que é uma reviravolta, assim, é a volta dela depois de 6 anos. Só lançando singles, experimentando singles, mas não lançando nenhum disco, porque ela tinha lançado um disco que foi um marco na música brasileira, foi o Batuque Freak. E o Batuque Freak é muito foda, mano, não tem como você bater o Batuque Freak. E acho que isso meio que pesou, enfim.
É, E aí tinha uma ela batalha trouxe- judicial também, com É. as músicas todas. Né? Foi bem treta, assim, foi bem complexo. E aí ela voltou com esse disco, daí ela me mostrou o disco. E ela falou, olha, tem várias referências aqui, eu queria... Quando falo de saudade, quando falo sobre independência, ela fala sobre a avó dela, que é da Bahia, ela fala sobre... tem uma música até da Lued que a gente usou como referência, né, que, tipo... eu sou a minha própria embarcação e ela como sendo uma mulher independente, assim, então a gente colocou esse volante de navio aqui, né, então tem essa coisa solar também, a escolha das cores foi crucial. E como também- foi o processo disso? Ela chegou em você já sabendo a imagem que ela queria? Como que Não, a como gente funciona? teve que conversar muito e, assim, ela foi totalmente confiante, mas aí, então, ela compartilhou o disco, ela foi me mostrando fotos, foi me mostrando referências que ela gostava, enfim, pra gente compor outras coisas. E ela foi me mostrando o universo que compunha esse disco, até a gente chegar no dia mesmo, fazer toda a pré-produção dos looks e tal. Eu que costurei as roupas também. E Quanto tempo demora, mais ou menos? Por exemplo, essa capa, quanto tempo você acha que demorou? O processo completo? a gente ficou um mês conversando sobre isso, até clicar. Aí a gente clicou em 2 dias, Ah, legal. que tem outras fotos também. E a imagem como um complemento e extensão do som que se produz, né? Então, pensa, né? Qual é o discurso que você quer ter de si próprio, né? Tipo, qual seria a imagem, né? Se você tivesse que definir o seu som por uma imagem, se você quer definir... Enfim, pode ser uma imagem de moda também, o que seja, né? Como definir isso? E aí também falando sobre as personas, que a gente teve 2 momentos que a gente teve juntos, que foi o Vogue do Gueto, que é tipo, uma situação, e aí você vê aqui Dilúvio, que foi a época pós-BBB e tal, e tem toda A problemática. a repaginação e tal. E, de fato, assim, ela não fez essa música necessariamente, assim, para os fãs. E essa era foi para o Brasil evangélico. Foi para o Brasil crente que gosta de pessoas que se vitimizam. Então, é isso, né? Tipo, como lançar esse discurso? Sim. Até porque ela tinha de... Mas a Madonna também fez isso, né? E depois, Voltando na Madonna. mas hoje em dia a Carol, ela voltou pra Carol que a gente conhece. Sim, E ela muito tá mais se acertando, né? Mas se você pega, por exemplo, as imagens que a Madonna faz ali depois do Erótica, né? Indo pro Bedtime Stories, também rola uma suavizada na imagem. É óbvio que ela ainda faz ali Human Nature com látex, que ela continua sendo provocativa, mas as cores, né, são azuladas, amareladas. Você vê a tipografia também é mais suave, né? Os timbres. Eu ia colocar isso como exemplo aqui, mas eu achei, não, chega de Madonna. Não, Madonna nunca é demais. Porque logo depois que ela fez o Erótica, que foi tipo um escândalo, né? Falando sobre sexualidade, ela lançou o Sex Book, que é um livro de arte, fotografia pornográfico. Maravilhoso. Ela foi muito julgada, né? Enfim, óbvio. E falavam que ela era idética, que ela era o anticristo, saía as manchetes, assim. E logo em seguida ela fez um outro disco que é o Bedtime Stories. E é um disco de baladas. E ela começou a divulgação do disco com uma... Take a Bow, não é? Sim, mas ela começou falando de imagem. Ela começou com a imagem segurando, tipo, dela de branco, segurando um bebê. E as pessoas... Tem uma imagem, eu queria encontrar ela depois de novo, mas ela divulgou, assim, ela começou a aparecer como essa figura materna, assim, maquiagem pesada, assim. E aí todo mundo... Sem o dente de ouro que ela tava usando. o dente de ouro, sabe? E aí as pessoas estavam tipo, ok, ela se arrependeu. Ela se arrependeu. Só que aí o que ela faz, ela lança, o primeiro single foi Human Nature. Foi o primeiro single? Foi. E ela lança Human Nature, que ela fala, eu não peço desculpas, é a natureza humana. Absolutely no regrets. Tipo, sem arrependimento nenhum. E aí as músicas são baladas, né, mas
Eu acho também que na época, ali no século XX, os artistas ainda tinham mais tempo para vivenciar, para experienciar aquelas personas, sabe? Eu acho que com a internet isso se acelerou, assim. E aí parece tudo mais descartável. Não, Você é não o tem tempo essa de um sensação? tempo de um story. E aí parece que, sei lá, parece que aquele conceito se perde muito rápido, né? Sim. Então, ainda sobre a busca dessa imagem, a imagem ideal não é necessariamente uma imagem exclusiva, mas a sua verdade. E aí eu penso muito nisso quando eu trabalho com a Felipe Cato. É uma artista que eu já tenho de trabalho já de longa data, assim, maravilhosa, incrível. Daqui a pouco. E, cara, a real é que a gente não... É diferente se eu fosse trabalhar com a Bjork, provavelmente ela ia querer reinventar a roda. E ela ia me chamar para fazer alguma coisa que tivesse a ver com isso. Com com a Fi, a gente quer ser lindas, fúteis e dark. Então, tipo, a gente faz um carrossel de referências que a gente gosta e a gente coloca nessas personas. A Fi, ela fez um projeto foi 2021, eu acho, que foi o Love Cat Live, 2021, que é incrível. O Love Cat Live, ele foi uma Telekaraokê, assim. foi um karaokê que ela fazia todas as quintas-feiras e foi um maior sucesso, assim, era um boom, tipo, enchia as lives, era muita gente, todo mundo pedindo música e tal. Virou um sucesso, aí ela inscreveu num edital e aí aí a gente filmou o Love Cat Live de uma forma profissional, assim, com uma câmera foda, com arranjos, né, com o Jojo fazendo os arranjos. E aí a gente fez episódios diferentes. Então a gente fez o Brasil Chiquérrimo, que aí tem uma persona, tipo, cantora da MPB, assim, bem cara lavada, assim, meio tipo, cantando Rita Lee, e Marisa Monte. É muito louca. Aí a gente tem o Como uma Virgem, que é o especial Madonna, que daí a gente fez ela bem BDSM, assim, com uma make super pesada e uma camiseta da Cyndi Lauper. Tem o Portão de Cemitério, que a gente fez ela uma mistura, assim, uma roupa de Exu com pombagira. E a gente fez o teaser na frente do Cemitério da Consolação, cantando só música gótica. Que mais teve? Teve o Tabu Perigoso, que é só cantando música de gosto duvidoso, só que daí a gente fez ela como se ela fosse uma modelo da Mugler nos anos 90, chiquérrima. Só que só cantando, tipo, Backstreet Boys, Spice Girls. Spice Girls, coisas muito ruins, assim, Luxúria, Kelly Key. E como foi o processo de composição dessas imagens também? Como funciona na prática, se você for parar para pensar, para fazer, na verdade? A gente chega lá já já. Tá. Tem que planilha pro artista. O artista independente vive de planilha também. Planilhas, é importante. Então, algumas questões aqui que eu acho bem importantes, né? Dentro dessa ideia de força motora, né? De como você vai seguir o seu trampo, criando imagem, o que te motiva a criar, o que te motiva a seguir, a continuar fazendo o que você está fazendo. Essa é complexa. Como você quer ser lembrado e aprofunde-se nisso que você faz, né? Do tipo, se você quer ter o resultado você vai precisar estudar, você vai precisar experimentar, você vai precisar errar para chegar lá. Tipo, não vai ser de uma hora para outra. E aí eu queria que vocês listassem isso, que vocês anotassem em algum lugar, pelo menos cinco características que motivam vocês. Então, e elas podem ser muitas, né? Aqui eu coloquei transformação. Como vocês querem ser lembrados? Vocês querem ser lembrados porque vocês transformam a vida de alguém, porque vocês inspiram, porque vocês causam bem-estar, relacionado à dança, resgate cultural, viagem, nostalgia, visceralidade, autoconhecimento, a técnica, porque vocês, de repente, são um artista que preza muito pela técnica e você quer ser lembrado por isso, então como construir uma imagem que ajude nisso, sabe? Tipo, vai ser eu e o meu violão, porque eu sou um violinista. Não, você pode encontrar, de repente, soluções mais criativas, né?
Mas você pode mostrar que você é um puta guitarrista. Rebeldia, identificação por algum discurso. Lembra daquele encarte da Joanne, da Gaga, né? Lembra? Que é ela com o violão. Sim. Era esse discurso. Folk, pensa, né? Do tipo, toda rock and roll, pop, art pop, e aí do nada, folk. O chapéu e o... Um violão grande no colo. Muito bom. Do nada folk. Acordei folk. Do nada, acordei folk. E... listem essas coisas, gente. Listem as coisas que inspiram vocês. Escrevam sobre. Sei que todo mundo aí deve ter... Hoje em dia todo mundo tem a pastinha do Pinterest, a pastinha do salvos do Instagram. Salvos do Instagram. Eu tenho vários. Para mim é muito útil. Mas isso serve mais... Pensa mesmo como isso te inspira não só numa medida de a imagem diretamente, mas a energia que essas coisas têm. Como que a energia disso te leva a criar. Né? E aqui, enfim, tem vários exemplos. Né? Eu pensei, pode ser tanto no campo fashion, uma personalidade, tipo, que maravilha, algo cultural, religioso. Tem o Lemonade, que eu acho assim incrível como exemplo, né, da Beyoncé, que ela trouxe várias questões assim muito importantes. Acho que principalmente para dentro da comunidade preta. Né? E ela tem um remix de imagens também dentro do Lemonade que é bem incrível, né? De refazer performances e refazer várias coisas assim. Se você decupa o projeto, que é algo que a Madonna faz, que a Björk faz, sabe? Que é quase como um sample de imagens, né? E aí, então, ainda sobre isso, né? Muito importante, cataloguem as referências de vocês, escrevam sobre. Além de ter os salvos lá, eu acho que é importante vocês pensarem assim mesmo sobre cada uma dessas coisas e ter um tempo para escrever, sabe? Um caderno de anotação que a gente, às vezes, escreve uma bobagem, alguma coisa. Escrevam sobre as coisas, escrevam sobre esses incômodos de vocês, escrevam sobre aonde vocês querem chegar, enfim, tipo, tracem um plano, assim, meio diário mesmo. Então, isso eu nem devia ter escrito que era para me falar. Mas pensem assim, então, 5 personalidades ou inspirações na música ou artes visuais. Pensem em 5 pessoas. Ou 5, sei lá. 5 pessoas. Oh my gosh. É bastante na verdade, porque você pode pensar de 5 pessoas que pode ser, sei lá, de... Al Pacino, The Cure, Mapplethorpe. Cara, pra mim, por exemplo, pode ser muito... Pode ser lá, Flora Matos, George Michael. Ok. Sabe? E pensem nisso, anotem 5 pessoas muito diferentes. E aí pensem em pelo menos umas 5 características dela. Por que elas se destacam pra você? Com o que você se identifica? E aí eu pensei, a Rihanna. Eu amo a Rihanna, por exemplo, porque eu vejo nela, a partir das imagens que ela cria, e como ela dedica a carreira dela, eu vejo ela como uma mulher insubordinada, ela é debochada, que eu amo, eu acho ela uma pessoa perspicaz, eu acho ela autêntica, visionária, transforma oportunidades em benefício para si e para a comunidade que ela representa. Eu acho isso brilhante, assim. Isso pensando que ela é uma artista do mainstream, que ela precisa dialogar com milhões de pessoas, e ela precisa agradar milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo ela tá ali, tipo... criando imagens que são rebeldes, né? Sim. É tipo... rebeldia enlatada. Eu acho que a gente tem uma coisa meio contrária, assim, por exemplo, sei lá, tem a Anitta e tem a Ludmilla. São pessoas muito diferentes que estão lá em cima, sabe? Eu sou time Ludmilla. Você vai pro YouTube Não, Shorts. adoro a Anitta, gente. Adoro ela também. Eu acho ela uma ótima empresária. É uma das qualidades dela, né? Oh my God. Então façam isso, anotem, é importante, porque depois que vocês verem essas características, vocês vão conseguir traçar um plano sobre, vai afunilar mais sobre aquilo que vocês querem criar. Boa. Nossa. Faça arte propositiva para atingir, mas também para ampliar seu público. Agora chegou a Anitta.
que eu sempre penso, assim, no meu trabalho, eu me dei conta de que as coisas elas começaram a dar muito certo quando eu consegui equilibrar muito bem um pouco de cuidado e audácia. Então, é muito importante você ter essas duas coisas, né? Então, tipo, você pensa, né? Qual é o público que você quer atingir? Qual é o discurso que você quer ter? Então, você precisa ser audacioso, mas também ter o cuidado de não colocar o pé na jaca, né? Se você vai saltar de um avião, beleza, salta, mas certifique-se de que o seu paraquedas está ali, assim, de boa, de que você vai conseguir abrir ele na hora certa, né? Então, acho que isso é muito importante, principalmente para quem é artista assim, mais do underground, e independente para os lugares que a gente for migrando, isso é muito importante. E aí, de novo, eu trago um pensamento, que é algo que eu fiz, eu acho que para mim deu muito certo. Volta e meia eu preciso refazer um pouco disso, catalogar isso. Então, pense em pelo menos 3 personas e defina alguns critérios. Os critérios eu coloquei aqui. Pensa quem é o público que vocês vão atingir. E aí pensa em 3 pessoas completamente diferentes. É bem doido isso. Pensa assim, pode ser... Pensei, Juno é uma pessoa não binária, ela é estudante de letras, trabalha numa ONG para crianças, mora no interior do Maranhão, hábitos. Festas, exposições, parques, viajaria se tivesse mais tempo. Preocupações, causas sociais e políticas, sexualidade e relação com a sua família. O que a deixa feliz? Artistas com discurso coerente, mensagens introspectivas e críticas. Pensa, essa pode ser uma pessoa que pode ser o teu público-alvo, mas aí pensa que a outra pessoa talvez seja, sei lá, um publicitário de 40 anos que está tentando se atualizar no tempo dele, que mora em Pinheiros. Nos Jardins, em Pinheiros, e tipo, cara, pensa... Ele também merece ouvir o meu som. Ou ele também... Ou como... De alguma forma, de uma forma ou de outra, a minha imagem vai chegar nele. Ele não precisa nem dar o play no meu som, mas a minha imagem vai chegar antes. Tem isso também, né? A gente está num tempo onde a imagem às vezes chega como que a minha imagem vai chegar numa senhorinha? E como que a minha imagem vai chegar em alguém que é, tipo... Parece que foi feito para ser o meu fã. Como que essa imagem vai atingir essas pessoas? E aí você pode querer que essa imagem choque muito, ou você pode pensar, não, se pá, eu quero que essa senhorinha crie uma simpatia por mim. Né? Nessa fase, nesse trabalho, nesse disco, eu quero falar sobre relações familiares. Não vai ser uma coisa tão... A minha rebeldia vai se resumir a outras coisas dentro desse disco, dentro dessa imagem. Mas eu quero falar sobre relações familiares, ou amor entre a comunidade, amizade, enfim, esses assuntos. Então, como que eu coloco isso na imagem? Então, tipo, é importante vocês pensarem, né? Quem são esse público de vocês da forma mais diversa e como vocês vão atingir eles. Anotem. Professora. Bem prof. Gente, eu falei, eu gosto de dar aula. Palestra é esquisito. Sim. É um veículo externo. Estudo de campo. Olha a Anitta aí. Então, olha ao redor. Como artistas do seu tempo têm se comunicado, como eles têm impactado a cultura. E aí vocês pensam, né, que você pode dar um all-round, ver, né, tipo, não só na música, né, para quem trabalha com outras áreas também, né, se são atores, outras pessoas que trabalham com direção criativa, no caso, ou maquiadores mesmo, enfim. Acho que muita gente que trabalha no visual pensa, né, tipo, como tem se feito essas fotos de divulgação, clipes, conteúdos, shows, pensa em cenografia, né, direção de arte, figurino. E aí você pensa, né, tá, tudo que está sendo produzido agora, como ser criativo? Como ainda ser relevante? E aí eu penso, não necessariamente é reinventar a roda, sabe? Não necessariamente você vai ter que fazer, tipo, precisa ser uma coisa sempre ambiciosa, tipo a Bjork que inventa os próprios instrumentos com raios em Fá bemol e canta em cima, sabe? Não precisa ser sempre isso. Às vezes é sobre realmente você desenvolver
a sua estética a partir da sua verdade, sabe? Eu penso muito, eu tô numa nova fase agora, por exemplo, que eu tô estudando e trabalhando como DJ. E a minha pesquisa de som não tem nada que venha depois de 1995. Todos os meus sons são vintage. Tudo que eu toco, eu gosto muito de House Chicago, Detroit, gosto muito de disco, de boogie. Tipo assim, eu me identifico com esse som. Tipo, eu não faço questão nenhuma de ter que mudar o que eu quero para ter que caber, sei lá, tocar EDM, sabe? Tipo, não preciso. Ou, sei lá, tocar, enfim, qualquer outra coisa. E aí, como que eu vou me lançar? Como que eu vou fazer o meu press kit, né? Pensando nisso. E tem pessoas incríveis, por exemplo, a Paulette. Uma grande referência para mim é uma DJ que chama Paulette Linda Selva. E ela toca só disco e boogie. E ela é, tipo, foda pra caralho, ela tá estourada. A mãe tá estourada, assim, tipo, tocando na Europa agora. Importante. Aposte em soluções rizomáticas. Muitas referências improváveis que juntas formam um conceito surpreendente. Sempre anotem as coisas que vocês têm na cabeça, gente. É tipo... É que nem você, sei lá, você tá pensando você tá ouvindo uma música ou você tá brisando, assim, em qualquer situação e vem uma melodia na cabeça, você vai lá e grava uma melodia. É isso, você tem uma ideia, anota, tenha um caderno de anotações, escreva sobre. Às vezes você vê uma foto e você pensa, nossa, essa foto poderia ser de outra maneira. Salva essa foto, escreva sobre, sabe? Acho que tem muitas... eu penso muito no trabalho de uma forma que referências antagônicas se juntam, né? Tipo, no meu trabalho isso é bem óbvio, assim, na verdade. É tipo lixo, luxo, a androginia é muito presente, essa coisa do... Eu gosto muito de uma fase dos anos 80 bem específica, que é o New Romantic, que mistura a cultura punk gótica com romântico. Com aquela coisa meio roupa de vampiro, rendas e tules. Acho lindo também. Então, tipo, como misturar isso, né? Tipo... E aí pensa sempre que essas ideias elas podem sendo maturadas, né? Então, acho que dá para pensar muito numa ideia de devir, né? Tipo, eu quero me colocar nessa era de uma forma solar, mas ao mesmo tempo eu quero que seja uma coisa dançante, ao mesmo tempo eu quero que seja, enfim, né? Acho que tem pontos distintos que a gente pode juntar e colocar ao mesmo tempo. A junção de lentes articuladas, elas formam um telescópio. Então, quanto mais lentes, quanto mais maneiras e pontos diferentes, de pontos de vista diferentes você tiver para algo, mais apurado vai ficar o seu olhar, mais afunilado você vai ter esse conceito. E é basicamente isso que forma um telescópio. Você consegue enxergar mais distante porque você tem uma junção de várias lentes articuladas ali dentro. Isso eu acho muito incrível. Esse aqui é um mood board que eu fiz para as fotos de divulgação de Johnny Hooker, para um projeto que ele fez, agora que é em homenagem a Marília Mendonça. Que é basicamente, Johnny Hooker é um cantor de música de cabaré, ele canta boleros e ele é um artista rock and roll. Tipo, ele é um rockstar, assim, tipo, sem dúvidas. E aí, como juntar isso com música sertaneja? E ao mesmo tempo que tem esse apelo, né, da sofrência e tal. Então a gente estava pensando, olha, a gente quer... As referências eram Maísa. Aí a gente estava pensando bem nessas coisas meio... Essa coisa dramática, assim, tipo, das estátuas chorando. A Claude Cahun, que é uma grande referência para mim também, que é essa fotógrafa aqui no meio. E aqui referência de fotografia. Então a gente tem uma referência aqui tipo moods e tal, e fotografia. E aí a gente fez isso. Essas foram as imagens que a gente acabou usando para fazer a divulgação. A gente criou uma coisa chique, mas sofrência, né? Pensando, né? Então, como misturar? É brega, é bolero,
é sofrência, mas a gente quer uma coisa sofisticada ainda assim. Eu amo as lágrimas feitas de cola quente. Que a gente queria ser feito bem plástico, assim mesmo. Ser uma maneira de organizar ideias. Aqui também já é um outro mood board que eu fiz. Isso foi para por exemplo, isso foi para uma montação minha que eu fiz para Halloween da Sephora. Que é tipo a coisa mais linda do mundo. Para mim, eu queria ser daquele jeito. Então eu queria misturar, eu queria fazer uma Madonna na apresentação da MTV, só que no mundo invertido. Saiu Uau! Isso. Que lindo! E eu amo essas imagens porque é tipo eu no metrô, eu na linha amarela, assombrando a linha amarela. Então eu queria muito isso, né? Eu queria trazer essa ideia, né, da Maria Antonieta, trazer um pouco esse ícone pop, né, a Madonna e tal, essa coisa do sangue, e ao mesmo tempo essa opulência. E eu gosto muito disso, assim, quando você está entregando beleza, mas ao mesmo tempo está entregando uma bomba. E aí a bomba que ela é um fantasma, ela tá tipo assim, coberta de sangue. Oh my gosh, she's dead. E o povo tava tipo assim, o que está acontecendo aqui? Amo muito esse momento. E aí depois, as fotos mais interessantes foram no metrô. No evento ficou qualquer foto. E aí quando a gente chegou, aí eu tava com um amigo, com o Fernando, aí a gente voltou para casa, assim que a gente chegou em casa, a gente fotografou na parede de casa mesmo. E a gente tava pensando em Tim Burton. Isso aqui, essa foto do meio para mim parece muito uma capa de disco. Essas são as fotos mais lindas da vida, assim, para mim. Essa é a parte. E, enfim, gente, eu acho que falando sobre processo criativo, acho que consegui compartilhar bastante com vocês. Eu acho que tem muito a ver com experimentação mesmo, de vocês se permitirem chegar em lugares distintos, se permitirem ir ao erro e buscarem soluções de lugares diferentes. Acho que é muito sobre isso. E aí tem uma parte que é crucial, assim, para... não sei o quanto de vocês já trabalha com isso ou tem vontade de trabalhar com audiovisual e criação de imagem. Mas é algo básico que eu vejo grandes produções, às vezes não fazendo o básico, que é a parte prática, a prática de produção mesmo. E nem sempre a gente tem uma pessoa que é uma produtora do nosso lado. Então, e também porque a gente precisa produzir e organizar a nossa própria vida, né? A gente nem sempre vai ter essa pessoa aqui que vai organizar tudo. Então, tenham planilhas. Assim, real, pensem em tudo, assim, tipo, pensem em tudo que vocês vão fazer e anotem, assim, para não dar nenhum BO depois, quando vocês vão fazer um shooting, alguma coisa. Então, toda produção requer organização, faça cronogramas, mapeie quem são seus parceiros, faça planilhas de custos de absolutamente tudo. E aí são várias questões, né? Qual a demanda necessária para fazer a capa de um disco, por exemplo? Ou qual que é a demanda necessária para você fazer umas fotos de divulgação, para fazer um stories, para fazer um reel? Ou para fazer... sei lá, você vai se apresentar, você vai para um show, você precisa de um look, aí você precisa de... você precisa de um look, você precisa de alguém para registrar. Como que vai ser isso? Pré-produção. Figurinos, eles vão ser feitos sob medida com o estilista, eles vão ser locados, emprestados uma marca parceira. De repente, você pode mapear já, né? Quem são esses parceiros que vão poder te emprestar uma roupa, por exemplo. Você conseguiu um casaco muito foda para fazer uma foto, mas eu preciso de uma bota que não tem lugar nenhum. Pô, vou ter que comprar. Mas aí eu vou comprar num site que vai chegar daqui a um mês. Então, se programa. Vou ter que mandar fazer uma coisa com um estilista. Então, você vai ter que orçar com ele, ver quanto que é o material. E, enfim, ter tudo isso anotado. E às vezes não sai num projeto, imediatamente, mas no próximo vai sair. Sim. No próximo vai sair. Lembra aquela maquiagem que você orçou com o maquiador lá que você queria? Poxa,
achei... Não dá pra dizer, achei ele caro. Você pensa assim, olha, não é pro meu momento. Mas olha, quem sabe num projeto maior, que tenha, sei lá, que tenha uma verba que venha, sei lá, de um edital, eu consiga chamar esse maquiador, porque eu quero o trabalho dele. Então, tipo, na próxima, você vai lá e chama ele. Mas já tem ali, ó, mapeado tudo. Pré-produção ainda, né? Tipo, você vai usar unha, extensão de cabelo, qualquer item de maquiagem especial, tinta corporal, cristais, lentes de contato. Tem que catalogar tudo, assim, tipo, tem que anotar o quanto custa e fazer essa pesquisa. Averiguar o valor da diária de profissional de maquiagem, stylist ou estilista, né? Sempre sendo transparente sobre a quantidade de pessoas, trocas de look, grau de dificuldade de cada fase do processo. Então, isso é extremamente importante, você ser muito transparente com todo mundo que vai trabalhar com você. Tipo assim, olha, essa vai ser uma diária de 15 horas. E aí a pessoa vai dizer, poxa, 15 horas, realmente, mas aqui para caber tudo vai ter que ser 15 horas. E a pessoa vai dizer, ok, o valor é tanto, vai ser a mais, né? Vai ser uma diária complexa. É meio isso, então, tipo, vão ser 3 trocas de maquiagem. Você não pode chegar na hora e querer fazer 5. Não existe. Não existe, a pessoa, ela vai pegar a malinha dela, ela vai embora. Então, sempre ter essas coisas muito bem alinhadas. Alinhar expectativas da equipe e organizar os fluxos de trabalho. Não exerça pressão, mas seja fiel ao cronograma. Então, é tudo isso, gente. O combinado não sai caro. Então, é muito importante ter todas essas coisas cronometradas. E aí, voltando, né? Eu amo essa frase, né? Tipo, faça valer a máxima, audácia e prudência. Isso por quê? Às vezes a gente pode fazer um desenho de tudo aquilo que a gente quer criar e principalmente, eu gosto disso. Eu não gosto de desenhar croquis. As minhas maquiagens, dificilmente eu faço algum teste. Por exemplo, desfile precisa de teste. Alguns clipes precisam de teste de maquiagem, porque a gente precisa saber exatamente o que vai ser feito. Mas, no geral, eu gosto muito de deixar que as coisas fluam. Eu gosto muito de pensar, eu tenho o meu mood, eu quero fazer new romantic, eu quero fazer punk e romântico. Eu quero fazer tipo uma geisha punk. Então, como que é uma geisha punk? Já fiz essa imagem. Então, acho que é mais interessante, ao invés de você chegar lá e fazer um croquis e depois você copiar exatamente essa referência, é você se deixar livre para fluir, porque no processo, com certeza você vai encontrar algo muito mais interessante. Agora você precisa entender se você vai ter tempo de fazer isso, de fazer essa experimentação, se você vai precisar de um teste, e você precisa confiar nos profissionais que estão com você também. Tipo, confio muito, tem um amigo que é stylist, ou uma amiga que faz um figurino, e eu sei que se eu disser para ela, eu quero um vestido que é tipo um mulage super esvoaçante, super barroco. Sei que se eu só falar isso para ela e der uma paleta de cores, ela vai arrasar. Beleza, então tipo, confia e vai lá. Senão você vai ter que fazer prova, você vai ter que colocar tudo isso antes, né? Tipo, exatamente como vai ser. E é isso, gente. Então, eu amo essa frase também, que é uma frase do Bispo do Rosário. Os loucos são como beija-flores, eles nunca pousam, ficam sempre a 2 metros do chão. Que é basicamente isso que eu acabei de falar, que é sempre ajam com prudência e audácia, assim, porque para você ser criativo, né, você precisa fazer algo que seja ousado. Então, sempre lembre disso, né? Tipo, como dentro de uma onda, dentro de algo que é normativo, como você vai quebrar isso, né? Como que você vai entregar beleza, mas você vai entregar uma bomba também? Como que você vai se destacar nisso? Questões? É isso aí. Vamos abrir para as perguntas, né? Para as pessoas. Boa, olha lá. Tem microfone aí? Ok. Ups. A gente pode fazer 2 perguntas, eu acho. Tem que ter aquela pausa e... Boa tarde, meu nome é Henrique, cantor chileno, morador
obrigado pela apresentação. Eu adorei tudo o que você falou. Foi muito estruturado, muito concreto, ajudou muito a compreender tudo o que você queria transmitir e entregou muitas coisas interessantes para aplicar em nossas propostas musicais. Assim que muito obrigado por isso. Você dizia que gostava de fazer aulas. Você está fazendo aula de alguma coisa neste momento? Fazer o quê? Aulas. Sobre cursos, se você está dando cursos. Aulas. Eu dou aulas de maquiagem. Eu dou workshop de maquiagem. Sobre... Isso aqui é uma... Foi meio fora, assim. Nunca tinha falado sobre... Mas legal, né? Foi bem bom. Ainda nunca tinha dado um... Eu trabalho como diretor criativo também. Mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Porque eu sou um maquiador. A real é essa. Eu trabalho como maquiagem. E aí comecei a trabalhar com styling também. Porque foi meio tipo, 2 combos ali juntos, vamos fazer tudo. E comecei a fazer direção criativa para alguns projetos também, mas nunca desenvolvi, por exemplo, uma aula de direção criativa. De repente, mais para frente, assim, essa é a primeira vez que eu falo do meu processo nesse sentido. Mas... Muito obrigado. Tem mais perguntas? Acho que a gente pode fazer em bloco, pode fazer um bloco de mais perguntas. Ninguém vai fazer, eu vou fazer, né? Eu sou o Patrick. Obrigado por compartilhar desse primeiro momento, então, com a gente, que tu tá pensando na produção criativa nesse espaço de hoje do Transforma Música. Acho que foi bem bacana de escutar como um processo, né, contínuo de produção. Vou contar uma história pessoal, né? Eu tava morando em Recife, na época, um pouco antes da pandemia, e eu fiz uma montação drag super crazy, vermelha, toda de papel, colagem no rosto, tudo mais, muito inspirada numa make que tu tinha feito na época. E eu tava andando pelas ruas de Recife, passou uma gay, assim, por mim, tipo, nossa, tu parece uma apoteose de Odesse, bem estilo Alma Negrô, né? E eu, nossa, olha, essa bicha sacou minha referência, né? Eu tô falando disso há 2016, 17, alguma coisa assim, né? Eu já estava acompanhando o teu trabalho. Acompanhando o teu trabalho, acho que... O tempo voa, né? O tempo, a gente está falando 5, 6, 7, sei lá quantos anos, né? Eu queria que tu contasse um pouco pra gente, assim, sobre o que tu tem pensado desses últimos anos que a gente está falando, sobre essa estética que ascendeu nos últimos tempos na música, que é essa estética dissidente, né? Que, ao meu ver, parece que ela teve um apogeu pós-2010, pós 2013, 2014, 2015, e parece que ela está, como tu mesmo comentou um pouco com a gente, nesse período de decadência, né? O que tu tem pensado sobre essa decadência e que caminhos a gente pode promover para pensar essa ruptura estética que a gente está precisando fazer cada vez mais para balançar essa estética da música, né? Ai, que pergunta boa. Eu poderia ficar 5 horas. 5 horas de pergunta sobre isso. Faz mais uma pergunta, para a gente fechar em bloco, melhor. Boa pergunta, boa pergunta. Queria parabenizar você por tudo o que você vem fazendo durante esses 10 anos de carreira. Está sendo incrível, e para mim que está começando um estímulo também para abranger cada vez mais, como você mesmo falou, das lentes, para se tornar um telescópio. Ajuda também a ter cada vez mais percepções e melhorar cada vez mais a minha visão artística do meu trabalho. Queria agradecer e queria saber também, como você disse, você é um artista underground, como eu sou, como muitos são, e que a gente realmente vê que a nata, a parte boa, está no underground, né? Está na essência que a gente enxerga das pessoas que estão buscando notoriedade no seu trabalho. E eu queria saber também o que você incentivaria a gente a continuar fazendo e aprimorar para que a gente ganhe mais notoriedade nessa jornada que a gente tem. Tem mais alguma pergunta, será? Bom, a gente fecha o bloco de 3 perguntas, pode ser? Oi, eu sou o Fernando, queria agradecer também, eu acho que está sendo bem rico essa conversa. E
E a minha dúvida é muito também pensando nesse momento atual que a gente está vivendo, cheio de algoritmo e de métricas, de curtidas. Como que você mede que o seu trabalho é sucesso? Óbvio que estar aqui com pessoas já é um sucesso, mas o que seria esse sucesso para o underground também? Que perguntas profundas, né? Tipo, Todas boas. nossa, ótimo. Obrigado. Eu vejo que a gente realmente teve me dá uma certa tristeza, assim, de pensar que a gente teve um boom de coisas muito interessantes acontecendo, assim, depois de 2010, de que muita coisa foda, né, aconteceu, assim, em termos de experimentação de imagem. Eu acho que na imagem a gente chegou em lugares muito incríveis, assim, muitos devido à tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, as monstros viraram padrão. Ninguém experimentou em termos de som também. A gente ficou num lugar um pouco superficial, assim. Eu vejo que a coisa da imagem, ela foi tão forte, que chegou uma hora que ficou só a imagem. E isso tá bem visível, né? Porque a gente vê muita gente hoje em dia que não canta, mas que são produtos, assim, pré-fabricados, assim, tipo, vamos pegar... eu vi ontem, eu não sei o nome da menina, mas é tipo, a menina era literalmente uma mistura da Dua Lipa com a Lana Del Rey. E aí criou uma coisa, tipo, muito boa pra música atual. Só que daí, tipo, a maior parte das pessoas que só consomem, assim, vão dizer, nossa, que incrível. Quem tem um olhar um pouco mais apurado, assim, tem mais referência, vai dizer, nossa, que chato, né? Isso se parece com tanta coisa e não me diz nada. E eu vejo que exatamente isso, né? A gente acabou indo para um lugar de experimentação e de criação de imagem, que é muito audacioso, em vários termos, mas esqueceu de trazer a verdade, que acho que é muito importante. Às vezes o menos é mais. Também. E eu realmente acredito que o Brasil tem muitos ranços estéticos ainda. A gente não permite muito que os artistas experimentem de verdade. A gente quase... Tem um limite, né? Experimente até a Tropicália. Sim. Experimente até fazer um tributo a Maria Bethânia. Os nichos, né, que tem, tipo, como tudo agora se dá por causa dos algoritmos e do stream, né, você vê, tipo, o que é música LGBT. Mano, LGBT isso nem existe. Não é uma música, isso não existe. E aí todo mundo tem que estar usando praticamente o mesmo figurino, a mesma estética, mesmos timbres, aí pensa no rap, sabe? Tipo, todo mundo tá usando uma mesma estética. E aí, tipo, se vier alguém que tá fazendo algo muito diferente dos mesmos figurinos, da mesma estética, e aí a pessoa, com certeza, ela já não é abraçada. Tipo, já é esquisito, né? Então acho que a gente precisa insistir em quebrar essas bolhas, né? Tipo... E o mercado repele também. Eu estava conversando sobre isso com a FI ontem. Como, sei lá, você consegue ver discos que são interessantíssimos. Por exemplo, o Rainha dos Raios, da Alice Caymmi. Já ouviu esse disco? Tipo, é um disco que ele não é um disco experimental, mas para a música brasileira né? Porque ele é um disco que ele é feito com sample nas vozes, que a Alice fez com o Diogo Strauss. Foi muito difícil para a Alice fazer acontecer o disco aqui, sabe? Do jeito que ele foi planejado, a turnê, do jeito que foi planejado com as projeções, o mapa de luz, porque era caro também, né, aparentemente. Mas mesmo tem uma coisa do mercado repelir, assim. E eu percebo que ano após ano está ficando cada vez mais pasteurizado, né? Os timbres cada vez mais iguais, as coreografias também elas vêm dos mesmos profissionais. E aí se um profissional é diretor criativo de 3, 4, 5 artistas, não tem pesquisa que dê conta, né? E a gente vê quem faz, por exemplo, que tem, por exemplo, artistas que eles vão direto já em determinados diretores de videoclipes, né? Tipo, tem alguns... Você vê um clipe e você sabe, olha, essa aqui... Esse clipe tem a direção de arte, tal. A gente já sabe de quem é o diretor. Às vezes até a locação é igual. A mesma locação. Todo mundo naquela mansão lá com as duas escadinhas.
Aí até a maquiadora é a mesma, porque você vê a maquiagem é a mesma. Todo mundo de lace, todo mundo usando o mesmo tipo de figurino, aí fica... E aí você vê, tá, isso funcionou com a Luísa Sonza. Mas agora vamos tentar colar isso na Juliette. Tipo, meio isso, sabe? E aí você fica, tá, mas elas são a mesma pessoa? Elas fazem o mesmo tipo de som? Não. No que eu vou acreditar? O que eu vou absorver? Eu acho que tá ficando confuso nesse sentido. E aí, o que eu penso é... Passar reto, experimentar, fazer outras coisas. É meio que... E a gente perde muito tempo olhando para coisas que não são relevantes e perdendo tempo com coisas que não são relevantes. Tipo, eu tento acompanhar porque tem a ver com o meu trabalho também, mas, cara, sinceramente, eu prefiro prestar mais atenção para artistas que estão mais próximos de mim. O problema é só que esses artistas têm muito respaldo, né? Eles atravessam muito line-ups, playlists, aí é difícil fugir. Mas eu acho que deve ter alguma solução, né? Tem mais perguntas, não é? Então, respondendo a tua pergunta... O que é sucesso e sobre incentivo para artistas... Cara, eu tenho várias crises, assim, o tempo todo, assim, com o meu trabalho. Real, assim, pra mim, por mais que eu esteja aí 10 anos, assim, e às vezes custa a gente olhar pra trás com carinho. E às vezes são amigos que me dão um toque, assim, tipo, nossa, na real você tá se cobrando muito. Tipo, olha para suas coisas com carinho, sabe? Seja grato, filho da puta. Seja grato por uma coisa que você fez. Tipo, não foi pouca coisa. Ou mesmo que não tenha sido a coisa que você mais ama e foi muito bom na época. E aí você pensa que tá, realmente, né? É importante. E acho que isso já meio que vem a calhar junto com a história do sucesso, que é, você tem que fazer o que você ama, sabe? Você tem que estar feliz com você mesmo. E pensando naquela ideia, no conceito do ritornello, do Nietzsche, pra mim, eu sempre caio nisso. Que é, cara, se eu tivesse que viver a minha vida tudo de novo, da mesma maneira, se eu tivesse que fazer as mesmas coisas, eu faria de novo? Tipo, será que eu ia, tipo, na cara e na coragem, eu ia, tipo, levar as minhas pinturas nas costas e ia morar na viagem, assim, tipo, pedindo carona de caminhão com um canivete na mão, assim, sabe? Eu acho que sim. Aí, outras coisas talvez não, assim, será que valeu a pena eu ter feito um trabalho muito escroto que rendeu a minha saúde mental por dinheiro? Esse talvez não, vou pensar melhor. Então, eu acho bem complexo, assim, falar desse lugar de o que é sucesso e como incentivar também, porque, cara, eu tô nesse aprendizado também, e eu tô sempre aprendendo o tempo todo, e a cada vez mais eu fico pensando, né, que eu fico feliz, eu sou grato de ampliar os meus espaços toda vez que eu consigo ampliar, e eu tento repetir essas fórmulas, tipo, por exemplo, fazer esse disco da Carol Conká foi bom. Sei lá, eu ter uma oportunidade para apresentar meu trabalho num programa na Globo foi bom. Aí eu fiz um outro reality que eu já sabia que ia dar errado, mas eu fiz ele. Qual foi? Não posso falar. Mas eu fiz um reality lá que deu ruim, tipo, eu já sabia que ia dar ruim. E tipo, ao invés de trazer um engajamento bom... Vai lá. Não, a gente pode cortar depois, fica tranquilo. Mas enfim, foi um reality pra Entertainment, que é o canal das Kardashians. E aí, cara, a real é que, assim, vieram milhares de pessoas me seguir, e só pessoas muito escrotas, tipo, só as Barbies nazistas. E aí elas não conseguiam entender os meus trabalhos, elas não conseguiam entender os trabalhos das pessoas que trabalhavam comigo, elas não conseguiam entender os artistas que estavam comigo, as minhas imagens, e começaram a atacar hate, e criticar, e denunciar, e eu fiquei... Ou só serem burras, assim. Eu fiquei, mano, eu não quero isso, eu não quero fazer parte desse público. Não me chamem nunca mais, sabe? E aí eu fico pensando que, cara, eu tô muito feliz de trabalhar com as minhas MP bichas, e com os meus artistas do underground. Eu sou muito feliz e muito grato por trabalhar no meu circuito Sesc. Sim.
porque eu tenho muita liberdade, assim. E aí, cara, eu realmente, assim, tem trabalhos que me emocionam e que eu faço questão de trabalhar junto. Então, tipo, tem trabalhos que a gente, que é um edital, tal, que a gente ganha, tem trabalhos que é com um artista maior, você dá um orçamento. Tem artistas que eu pago para trabalhar. Mas que às vezes vale a pena, né? Mas que vale a pena, porque eu sei que, da poxa, obra. sei lá, Dana Lisboa é uma artista que eu amo pra caralho, sabe? E a gente fez um trabalho, o último trabalho do último EP dela, a gente reuniu vários amigos muito incríveis, assim, e a gente pensou, mano, vamos juntar essas ideias e vamos fazer um visual pra ela, vamos fazer um disco, vamos fazer um visualizer, vamos fazer... Porque ela tinha um EP muito incrível, mas, cara, precisa fazer imagem. Hoje em dia precisa ser imagem. Ela tinha um EP muito foda de rap e a gente precisava colocar isso no mundo. Então, como fazer isso? E aí a gente se virou e a gente fez. E tipo, mano, eu tenho muito orgulho mesmo. A gente tinha reais negativos, mas a gente fez. Eu acho que se você tem uma ideia e ela é boa, você vai até o fim do mundo pra fazer, né? Acho que essa é a pulsão da arte mesmo, assim. E sucesso, pra mim, é isso, no final das contas. É do tipo... Poder fazer o que você quer, o que você acredita. Não sei se eu respondi, mas... Boa. Mas e eu acho que essa... Voltando, assim, audácia e prudência o tempo todo. Porque você precisa mapear quem é o seu público, você precisa entender para os lugares que você quer ir, mas você não pode se jogar lá de qualquer jeito. Você não pode chegar lá sendo qualquer um. Vai ser pela técnica, vai ser pelo seu carisma, vai ser pela composição, vai ser pela rebeldia. Pense de novo, né? Anote, quais são as características? Como você quer ser lembrado? Qual é a marca que você quer deixar? É dessa maneira que você tem que se colocar. E é isso. Se você... Como você... Olha, Exu uma vez me falou que eu sou o que eu faço e eu faço beleza. E ele me falou isso num momento da minha vida que eu estava extremamente perdido, assim, e que eu estava muito desacreditado. E quando ele me falou isso, tudo mudou. Sim, tipo, virou uma chave, assim, na minha mente. E eu acho que eu tô aí pra isso. Eu acho que eu tô pra fazer beleza. Chique. Muito obrigado, de verdade, por ter participado. Achei... Obrigado, gente. Incrível. Obrigado, Ari, pelo convite. Gente, aproveitem a programação maravilhosa do Transforma Música. A primeira edição já de milhões. Espero que venham muitos mais. Acho que sim. Acho que vem aí. Com artistas undergrounds também, ainda mais. Acho que dá pra mergulhar mais fundo nessas discussões.